Olá, seja muito bem-vindo ao perfil da StartFast Planejamento. E hoje a nossa live será sobre como você se relaciona com o seu dinheiro. A gente vai falar com a Rita Marasca, né? Olá, sejam todos bem-vindos. E a gente vai falar sobre esse assunto tão importante que foi pedido aí pelos nossos seguidores, né? Pelo nosso público, que acabou pedindo para a gente falar sobre a questão financeira. Oi, Grace, tudo bem? A Rita já entrou, Rômulo, né? Cofundadora aqui também da StartFast Planejamentos. E eu já vou pedindo para vocês, o Roge também entrou aqui, também é um estudioso da parte financeira, está estudando agora. Vou pedir para vocês já encaminharem o aviãozinho aí enquanto todo mundo entra aqui. Eu vou mandar, porque assim o pessoal se lembra, né? Às vezes está na correria e acaba esquecendo da nossa live aqui, do nosso compromisso, né? E esse tema que é tão interessante, a gente vai falar sobre a questão de crença, sobre a escassez, né? Como tudo isso acontece. É um tema muito interessante. Deixa eu ver aqui se a Rita já fez o pedido. Vou pedir para vocês também convidarem, né, as pessoas que vocês acreditam que o tema vai ser relevante, que vai contribuir, né, com a vida dessas pessoas. Então façam, por favor, o convite. Assim que a Rita, como eu estou mandando aqui os convitinhos, assim que ela entrar, a gente já inicia, né? Nós escolhemos então essa convidada especial porque a Rita ela trabalha com consultorias e atendimentos tanto empresa como pessoal, né? Essa parte da questão financeira, essa organização. E ela estará com a gente hoje aqui falando um pouco sobre esse tema e que vem a calhar muito bem, né? Nessa época aí que a gente está vivendo. Deixa eu terminar aqui. Foi todo mundo. Boa noite. O Cleiton aqui também com a gente. Oi, Manu. Manu também entrando, nossa marqueteira, né? Oi, oi! Oi, Rita! Tudo bem E aí? contigo? Tudo ótimo e com você, Karina? Maravilha! Nossa, um prazer enorme ter você aqui com a gente na StartFast, né? Falando para nossa audiência e também, claro, para a sua, né? É um prazer muito grande. Desde já, quero agradecer, né, o seu aceite, o seu sim para nós. Eu e o Rômulo ficamos muito felizes. A Joyce entrando aqui, olha, nossa líder, né? Show! Entrando aqui. E a gente vai falar hoje sobre como você se relaciona com dinheiro. Foi um tema muito pedido, Rita, pela nossa audiência, para a gente falar sobre a questão do dinheiro, né? Que as pessoas estão aí passando por um momento de muita análise e reflexão. E aí eu me lembrei do seu nome, te sigo nas redes sociais, né? Consumo do seu conteúdo, eu disse para o Rômulo, não tem uma pessoa melhor para a gente chamar nesse momento para falar sobre esse relacionamento com dinheiro, senão a Rita. E daí, fico muito feliz. Sim. E boa noite para todos, então, que estão entrando aí. Rita, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua expertise aí no ramo das finanças. E depois a gente já começa, então, no tema, depois da sua apresentação. Rita vai se apresentar. E daí, depois disso, a gente já vai entrar no conteúdo. E aí, vocês quem tiver dúvida, já vão pensando aí, já vão colocando pra gente, tá? Que aí, na medida que a Rita for trazendo conteúdo, eu quero muito ouvi-la falar sobre esse assunto. Eu vou daí interrompendo a Rita e fazendo as perguntas para ela.
Isso aí, coloque, porque eu sempre falo, né, Karina, o melhor ainda de fazer live é quando o pessoal manda as perguntas, que a gente realmente fala aquilo que o pessoal tá aqui, né, com as suas dores, com as suas dúvidas aí, com as suas angústias para compartilhar. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui contigo fazendo essa live. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que veio através das redes sociais, né? E a gente acaba agora juntos também na Flag, aí com a Grace, com a Joyce. Estou muito feliz. Obrigada a você e o Rômulo, então. Eu sei que o projeto de vocês é incrível. E vamos falar um pouquinho então do que eu trabalho, né? Eu venho do ramo bancário, então aí por 10 anos eu trabalhei em instituição financeira. Nos últimos 8 anos eu trabalhei diretamente aí ligada às empresas, então eu era gerente jurídica numa instituição financeira. E antes disso também eu acompanhei, então eu trabalhei com os meus pais na loja, né? Os meus pais aí são empresários e eu tenho comércio e eu trabalhava com eles desde os 12 anos. Então, um pouquinho aí rapidinho da onde eu vim, né? Então, eu tenho diversas formações aí no meio empresarial, gestão empresarial, sou formada em administração, gestão de empresas e tenho algumas especializações, formações e eu me descobri no meio das finanças aí por uma dor minha. Porque eu tinha uma dor, eu trabalhava dentro de uma instituição financeira e eu não sabia dominar meu dinheiro. Então, eu gastava tudo que eu ganhava, né? E todo mês era a mesma angústia, porque a gente sofre quando a gente não tem nossa vida financeira equilibrada. Não dá para dizer que não, porque tu passa aí dias de alegria, mas dias também de aflição. E aí foi onde eu decidi, então, um período de férias meu. Nós estávamos viajando e eu tomei a decisão, então, que eu ia dominar o meu dinheiro, que eu ia mudar a forma como eu tinha essa relação aí com as finanças. E aí voltei, quando voltei não queria investir em treinamento, porque eu já fazia muitos treinamentos de desenvolvimento humano, focado também no meu trabalho. E aí eu disse, cara, eu não vou investir porque vai que não dê resultado, né? Eu não sabia como é que funcionava isso. E aí eu comecei por livros. Foi excelente, foi ótimo, né? Todo livro traz muito conhecimento, eu apliquei tudo que o livro trazia, só que ali eu também percebi que quando a gente fala do dinheiro, o gastar e ganhar é apenas a cereja do bolo, né? As camadas do bolo, o recheio do bolo é o nosso emocional. Então, 2 livros, eu fiz tudo que mandava, seguia a risca, tive resultado, mas eu voltava para o meu padrão, né? Que era o meu padrão que eu já tinha estabelecido ali mentalmente. E aí foi onde eu resolvi, então, que eu queria ir além. E aí eu fui além, realmente transformei o meu emocional financeiro, o meu comportamento financeiro, e aí não parei mais de estudar. E aí eu disse, cara, eu já sabia que a minha missão de vida era com pessoas, e aí tá um dos meus propósitos, então. Poder ajudar outras pessoas a sentir a liberdade que é tu ter comportamentos e um emocional financeiro com outro olhar sobre dinheiro. Porque quando eu estava naquele período ali que eu era escrava do dinheiro, que eu vivia esse período de angústia, de aflição, eu estava na relação de ódio que a gente vai falar hoje, né? Então, realmente depois tu passa a entender de fato o que é o teu emocional financeiro, que todos nós temos um padrão comportamental financeiro, e esse padrão não é somente crenças, então acho que vai ser bem legal nesse bate-papo aqui. E aí, quem nos acompanhar aí vai ter atividades também para já sair da live e analisar a sua situação e seu comportamento aí, porque acho que isso é importante, a gente trazer o conhecimento de como nós somos formados na relação com o dinheiro, mas também aí dicas muito práticas de como já analisar como que é a sua relação aí com as finanças. Adoro! Já tô aqui já com, ó, gente, já peguem aí papel e caneta para vocês anotarem as dicas e a prática que a gente vai fazer. Porque eu quero muito ouvir, e também preciso, né? Acho que todo mundo precisa, na verdade, destravar, né? Nessa Exato. parte, quem ainda não passou por algum processo de reflexão sobre a questão do dinheiro precisa ter esse destrave aí, né, Rita? E para a gente começar, então, nesse tema, até eu recebi, foi meu marido que me mandou, porque ele sabia que a gente ia falar sobre isso, me mandou um artigo do Thiago Godoy lá na Infomoney essa semana, que era exatamente sobre a questão dessa herança de crenças, né,
que a gente carrega lá na primeira infância, lá, sobre a questão do dinheiro, como que era essa relação que a gente tinha. E aí eu achei, falei, gente, é muito interessante, porque, sabe, bateu, eu falei assim, que bom que veio, porque daí você já dá quem quiser dar uma olhada, saiu no dia 21/9, esse artigo lá do Thiago Godoy, vale super a pena. Tá no site da Infomoney, que fala exatamente sobre essa questão da herança, a questão do dinheiro no comportamento, né? Como isso está refletindo no nosso comportamento hoje, né? Rita, então fica bem à vontade, tá? O pessoal que for tendo dúvida aqui, eles vão perguntando, eu vou anotando aqui e vou te interrompendo para perguntar. E aí a gente vai construindo tudo isso aqui juntos. E aonde que começa essa relação, então, Rita? Dei um spoiler aí porque eu li um pouquinho, mas aí me diz você, né, que estudou sobre o assunto, da onde que começa? Onde começa essa relação com o dinheiro? Perfeito. Então, primeiro vou dar uma boa noite aí para quem está chegando, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas aí. Eu vi uma galera aí já conhecida aqui conosco. Então, vamos lá. Onde que começa tudo isso? Primeiro, vale a pena a gente lembrar, até para quem não conhece também, trazer esse esclarecimento, né? Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente, né? A mente inconsciente é a nossa mente automática, é o piloto automático do nosso ser, do nosso carro. E essa mente consciente, até os 7 anos, ela não existe. Então, tudo que a gente vê e vive até os 7 anos, a nossa própria mente ali vai escolhendo o que fica como crença. Por que é difícil, então, a gente analisar, às vezes, poxa, como que aquela frase que eu ouvia do meu pai lá, de que dinheiro não traz felicidade, hoje reflete no meu comportamento. Eu posso repetir essa frase de maneira inconsciente e às vezes eu acredito que se eu só reconhecer ela, tá tudo bem. Não. Aí que entra o comportamental financeiro. Você precisa pegar essa frase e analisar como que ela hoje reflete nos teus comportamentos. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. Então vamos lá. Na nossa infância, a gente tem um padrão familiar, que são os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que nos criam, enfim, que estão bem próximos a nós. Essas pessoas também vêm herdando esse comportamento de outras gerações. Então, quem veio antes de nós, os nossos ancestrais, eles têm um padrão comportamental. E nós, que viemos depois, sempre vamos ser fiéis ao nosso padrão, que é a nossa família, a nossa base, tá? Então, alguém vai dizer assim, não, Rita, eu sou muito diferente dos nossos pais. Eu também dizia. Só que quando a gente pega e vai fazer uma análise comportamental financeira, que hoje é a minha especialidade, a gente começa a relacionar. E a pessoa começa a perceber que não é somente de crenças que nós formamos o nosso padrão financeiro. Então, para formar o nosso comportamento financeiro, nós temos as crenças, que é aquilo que a gente via, ouvia, aqueles episódios que a gente já viveu ao longo da nossa vida em relação a dinheiro. A gente tem os nossos valores pessoais, que são as nossas estruturas de vida. A gente tem os sabotadores mentais aí, que eu sei que vocês também falam muito sobre isso, né? A gente tem uma tendência de perfil financeiro, gastador, investidor, poupador, enfim, né? O descontrolado. Então, a gente tem alguns perfis aí. E aí, tudo isso junto forma o nosso comportamento financeiro. Então, por isso que às vezes a pessoa diz assim, Rita, mas eu já analisei o que eu ouvia dos meus pais, eu já analisei o que eu sinto sobre dinheiro e eu não consigo mudar o meu comportamento. Eu mudo por uns meses e volto para como eu agia antes. O porquê que isso acontece? Porque como nós, desde criança, né, os nossos pais também, nós não somos uma sociedade educada financeiramente, nós somos uma sociedade voltada ao consumo, nós também, além de sermos fiéis a esse padrão, nós não temos essa clareza de que a nossa educação financeira, nosso padrão, nossa mentalidade financeira, as nossas emoções são formadas por esse conjunto. E quando eu pego e vou fazer uma análise comportamental financeira, eu começo a entender, então, quais que são os meus principais valores, como que eles interferem na relação que eu tenho com o dinheiro, quais são, então, aquelas crenças que realmente estão enraizadas em mim como verdade, quais são os meus sabotadores que estão ativos, como que esses sabotadores agem hoje nessa relação, na minha vida financeira, como que eles me fazem agir na relação com o dinheiro.
né? A minha tendência aí de perfil. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, é onde a gente junta tudo que está ali na tua mente, nas tuas emoções, e a gente consegue ter clareza do comportamento. E eu só consigo melhorar o meu comportamento, mudar os meus hábitos, de fato, quando eu reconheço que aquilo ali se dá por esse motivo e desta forma, e agora eu posso fazer escolhas diferentes. Então, isso que tu traz, achei bem legal, já anotei aqui para mim ler também. Sim, nós sempre vamos ser fiéis à nossa base, nós sempre vamos ser fiéis, vamos ser fiel à nossa estrutura familiar. Então, uma das dicas já começa a analisar como que era. Anota aí essa dica para depois você já praticar. Papel e caneta na mão, gente. Isso aí. Já anota a primeira, então. Vamos lá. Escreve no papel. O que eu lembro? Ai, Rita, eu não lembro de nada. Sai da mente consciente, que é o que a gente fala, que tá aqui pensando, e volta lá pra tua infância. Fecha os olhos, volta lá quando tu era criança, sabe? O que tu lembra que os teus pais falavam sobre dinheiro? Como que era a relação dos teus pais sobre dinheiro? Né? Como que era essa relação deles de marido e mulher, de família, a relação deles no momento de consumir, de gastar? O que você viveu? Que episódio que você lembra que você viveu quando era criança? Ah, uma vez você quis muito algo e você não ganhou? Analisa se hoje, de forma inconsciente, você não se dá muito disso que você não teve lá na infância. Tá? Então, ali você já começa a entender. Porque o que acontece? Às vezes, como a gente quer repelir esse padrão, que a gente olha para os nossos pais e não tem essa admiração financeira, não dá para confundir, tá? Não quer dizer que eu não amo e não honro meus pais. Mas eu não admiro eles financeiramente, a minha tendência pode ser o quê? Seguir um padrão de afastamento da pobreza. E quando eu estou no afastamento da pobreza, que é aquilo que eu não quero viver por causa do dinheiro, eu tenho essa relação de ódio. E automaticamente eu vou criando mais situações que me afastem ainda mais do dinheiro. Ah, então é bem legal. Tem um comentário aqui, Rita. A Grace entrou aqui também, maravilhosa, magnífica. R$ 1 trilhão investidos na poupança sendo corroídos pela inflação. Se trata de herança cultural de toda... Aqui acho que é a sociedade. É, sociedade. Se trata, né? Se a gente analisar nossa sociedade, a gente sempre ouviu. Eu, antes de entrar para instituição financeira, a gente sempre ouviu, né? Em casa também. Ah, não, vou colocar na poupança porque a poupança é seguro. Né? Então, é uma cultura mesmo, né? Que está se quebrando, né? Esse ciclo aí, a gente percebe que está rompendo. Claro que a gente vai respeitar, porque é como eu falo sempre. Trazendo essa questão, né, genética, essa questão de cultura familiar, sendo fiéis, a gente precisa ter muita clareza, e isso eu quero que vocês reflitam na vida de vocês, porque isso foi uma virada de chave na minha vida também. Eu estudo muito, então, a consciência, estudo muito a energia do dinheiro, o emocional, financeiro, para poder trabalhar o comportamento. E os nossos pais, a gente tem que pensar o seguinte, os nossos pais, eles vieram sendo o Jeep. Nós temos a obrigação de ser o Jeep Compass. Tá? Então, como que eu faço isso? Autoconhecimento, desenvolvimento, um processo contínuo. Né? Então, a gente não pode querer agora que os nossos pais, os nossos avós mudem esse padrão que eles têm. A gente pode sugerir, a gente pode conversar, mas a responsabilidade dessa mudança, né, é nossa. Então, uma das alegrias que a gente tem aí, quem trabalha com finanças, é justamente perceber que tem se mudado isso, as pessoas estão buscando se conhecer mais financeiramente, porque não é, às vezes as pessoas interpretam assim, ah, mas eu vou fazer uma educação financeira, eu já sou adulto. Gente, o que a gente precisa pensar é o seguinte, por exemplo, eu trabalho muito, né, fazendo análise comportamental financeira, as pessoas que vêm para análise não são pessoas que estão somente endividadas ou que ganham salário mínimo, pelo contrário, são pessoas que têm uma boa renda, são pessoas aí que são empresários, empreendedores e que querem potencializar ainda mais. Por quê? Porque quando eu reconheço o que formou o meu comportamento financeiro, eu destravo. E que é o que eu falo muito, é uma frase que eu uso. Descomplica que destrava. Tenham isso sempre em mente. Descomplica que destrava. Não aceite aí que digam, ai, tem que ser por aplicativo. Ai, tu tem que fazer isso. Ah, a regra é tu usar X porcentagem para cada item. Não existe. É aquilo que é melhor para você.
Então não compra mais a verdade, porque isso também é uma crença. Isso aí. E aí, então, a gente começa a olhar, sabe? Que relacionamento com o dinheiro, né? Que é o que a gente vai falar hoje. A relação com o dinheiro de amor e ódio. Eu tenho muito claro, assim, ó. Karina é assim, tá? Ah, A show! E eu Karina é também. assim. Então tá tudo É certo. porque é a primeira live dela comigo, Grace. A Grace já pegou o jeito, ela já sabe. Tá E tudo certo. até a audiência, é tão engraçado que a audiência fala assim, Karina sendo Karina. E é isso aí, né? E olha só, o que é a relação de amor e ódio com as finanças, com o dinheiro? Vamos lá. A relação de amor é a tua intimidade financeira. É você realmente sentir alegria, sentir prazer em falar sobre dinheiro, em olhar para a tua conta bancária, em olhar para o teu saldo, em olhar para as coisas que vão te trazer mais dinheiro, que você pode fazer dinheiro. Então é sentir o gosto realmente gostoso, prazeroso de falar sobre dinheiro, de falar sobre finanças. E a relação de Uhum. ódio nada mais é que o afastamento, né? Eu não quero ser pobre, eu não quero passar dificuldade, eu não quero ficar sem dinheiro. Tudo aquilo que a gente não quer, a gente atrai. Por quê? Porque essa frequência que vibra em nós é muito forte. Então, esses dias eu até fiz um post, né? Falando por que trocar o teu medo, o significado do teu medo. Porque o nosso cérebro, primeira coisa, ele não reconhece o que é verdadeiro e o que é realidade e o que não é, né? E aí o Uhum. medo, a frequência do medo, por mais que o medo é uma energia baixa, mas a frequência que vibra em nós, ela é muito alta. É só parar para perceber como que tu fica, como fisiologicamente tu fica quando tu sente medo. Então a gente vai atrair tudo que sente medo. E quando o meu foco está em não ficar sem dinheiro, em não passar necessidade, em não passar fome, né, em não ser como os meus pais, em não ter essa relação que os meus pais tinham, automaticamente isso vibra de uma forma mais forte, uma frequência mais forte dentro de mim. E eu vou criar isso para minha realidade também. Por quê? Nossos pensamentos que conduzem o nosso sentir, que conduzem as nossas ações, né? Então, às vezes as pessoas confundem, mas Rita, como que eu sinto isso se eu tô pensando em outra coisa? Não, isso já está implantado dentro de ti como uma verdade. E às vezes a gente não interpreta. Então, por exemplo, o sábado de manhã foi bem legal, eu estava numa análise e a gente analisando, né, o comportamento de onde vem. Jamais a pessoa se enxergava no mesmo padrão que o pai, que o avô. E ela estava totalmente repetindo esse comportamento de outra maneira, né? Então, é muito forte. E aí que tá. Por que que é difícil, às vezes, eu reconhecer isso sozinho? Porque eu já sou condicionado. Eu estou condicionada a que eu não quero ser igual aos meus pais. Então, é uma dificuldade tremenda. Depois eu vi que até ela colocou, né, um stories falando, eu tô chocada ainda. Porque te choca. São coisas que às vezes tu não faz nem, tu não tem ideia que formou o teu emocional financeiro lá na tua infância, e que hoje você traz, e na tua vida adulta você tem aí ações para criar essa realidade. Uhum. O Júlio dizendo Menosprezar, aqui, né? a Rita é top. Total. Querido. Daí, Rogério, menosprezar pessoas bem-sucedidas também seria uma forma de afastar a riqueza? Total, porque entende, olha só, voltando ao nosso padrão, né? Então vamos lá, os meus pais eram umas pessoas muito. Vou trazer um exemplo, tá? Os meus pais eram pessoas muito humildes financeiramente, muito simples, e, e algumas vezes eu não pude ter aquilo que eu queria, né? Talvez a minha família passou por algumas dificuldades. E eu acabo indo para a vida adulta e eu vou ter dois padrões. Então, isso é legal vocês ter essa consciência que, sim, nós seguimos apenas dois padrões enquanto se trata em relação a dinheiro, tá? Que é o quê? A nossa base. Ou eu vou agir em afastamento à pobreza, ou eu vou agir em distanciamento, que a gente fala, né? A pobreza, ou a aproximação da riqueza, que é essa relação de amor e ódio. Então, quem é trabalha, digamos assim, a sua mentalidade, as suas emoções para aproximação da riqueza, essa pessoa que tem intimidade com o dinheiro, que o dinheiro é prazer para ela, é algo bom de sentir. Quem vai na linha do afastamento da pobreza, tá? É essa relação de ódio com o dinheiro. Por quê? Não é que ela esteja pensando que ela não gosta do dinheiro, pelo contrário, são pessoas que querem ter dinheiro, só que parece que elas trabalham, mas nunca tem o suficiente, nunca sobra, nunca. E elas não entendem o porquê que isso acontece. Sabe? Então, às vezes, passa uma vida toda correndo atrás do dinheiro, fazendo muito dinheiro e gastando muito dinheiro e não conseguem multiplicar isso
porque elas justamente lá o padrão emocional, comportamental delas é de afastamento da pobreza. E quando eu tô nessa linha do afastamento da pobreza, eu sou aquela pessoa que critica quem tem mais, que menospreza quem tem dinheiro, menospreza os bem-sucedidos, né? Que fala mal, a Karina agora ganhou ali uma... Enfim, fez um curso ali, ganhou X valor ali, e eu começo a criticar, eu começo a falar mal da Karina, né? De forma assim automática. Isso só me prova que eu não me sinto pertencente a viver isso também. E como eu sou fiel, eu começo a olhar para trás. Será que os meus pais tiveram esse sucesso financeiro? Será que eles foram bem-sucedidos? E mesmo pessoas, tá? E agora é importante a gente trazer esse ponto, porque eu atendo muitas pessoas que acontece isso, pais que foram muito bem-sucedidos e são muito bem-sucedidos financeiramente, e por questões familiares, emocionais, esse filho, essa filha, ele acabou repelindo a família, repelindo o padrão da família, porque ela não gostava de coisas que ela via, e automaticamente ela foi para a vida adulta e ela não quer ser igual aos pais, ela não quer viver igual aos pais. E aí ela faz o quê? Inconscientemente, começa a fazer dinheiro, porque ela tem uma profissão bem remunerada e ela gasta todo o dinheiro e vive na escassez, e vive lá no cheque especial, e vive no empréstimo. Por quê? Porque ela não quer viver como os pais. E como os pais dela eram bem-sucedidos financeiramente. Então, entende que sozinho, às vezes, eu não consigo enxergar que ponto que criou isso na minha vida. Porque, para mim, isso já se tornou uma verdade. Eu sou assim. É assim que eu funciono, a minha vida é assim, não tenho o que fazer, pelo contrário. Quando a gente olha para isso e tu consegue reconhecer porquê do teu comportamento, a tua vida toda muda. Então, quando a gente fala do dinheiro, é até engraçado, mas eu gosto de falar isso, porque quando a gente trabalha o nosso comportamental financeiro, nós desbloqueamos todas as outras áreas da minha vida. Eu acho uma graça que às vezes eu tenho clientes que elas veem, não, eu não quero relacionamento, e a gente vai trabalhando o emocional delas, né, para entender o porquê do dinheiro, mas o dinheiro é consequência, é a cereja do bolo, né? Por trás disso tem o nosso trabalho, a nossa carreira, nos nossos relacionamentos, a nossa família, né? Então, tu acaba desbloqueando tudo isso. E a gente pode perceber o quanto o dinheiro é base para tudo, que quando você não está em equilíbrio financeiro, você não está estruturado financeiramente, você pode estar bem em todas as outras áreas da tua vida. Mas quando no teu pilar financeiro você não estiver em equilíbrio, as outras áreas também não fluem, 100% não fluem bem. Por quê? Porque ali a gente começa a perceber que realmente mesmo o dinheiro sendo consequência, ele é um meio importante para a gente viver e nos pôr em equilíbrio daquilo que a gente quer construir, né? Então, sim, as pessoas, quando elas não se sentem pertencentes a essa riqueza, a ser bem-sucedido, a ganhar mais dinheiro, elas vão passar a vida toda se sabotando, falando mal de quem tem, julgando, criticando. Por quê? Porque está dentro dela. Enriquecer é realmente questão de escolha total. Você vai escolher se você quer enriquecer ou não. E por que é uma questão de escolha? Porque é uma escolha diária. Não adianta eu só reconhecer de onde veio o meu comportamento financeiro se eu não escolher naquele dia fazer o que precisa ser feito. Porque imagina, a gente passa 15, 20, 30, 40 anos agindo em um padrão comportamental. É hábito. Hábito, comportamento a gente muda como? Reconhecendo, que é o método que eu trabalho hoje, reconhecendo. Aí eu compreendo como que todo esse meu emocional se dá no meu comportamento. Então eu compreendo como isso de fato eu tenho essas atitudes, esses hábitos no meu dia a dia. E aí eu melhoro, e aí eu mudo. Se eu não reconheço, compreendendo como que isso se dá na minha realidade, eu não melhoro. Então quando eu realmente compreendo isso e eu escolho melhorar, eu vou ter que repetir aí todos os dias por um bom tempo até esse novo hábito se tornar presente no meu dia a dia. Então, sim, enriquecer é uma questão de escolha. E quando tu escolhe destravar a tua mente, de fato, você enriquece. E aí tem uma questão, né, que eu acho legal compartilhar também, que o Rogério trouxe, que é o quê? Uma coisa que a gente não pode confundir. A abundância e a prosperidade, elas vão te levar para a riqueza. Só que você precisa primeiro pensar assim, como que eu me sinto quando eu falo sobre abundância e prosperidade? Eu me sinto uma pessoa abundante, eu me sinto uma pessoa próspera, porque antes de tu materializar isso em dinheiro, em bens, em patrimônio, você vai sentir o teu estado de espírito sobre isso. Porque aí você vai, através do teu estado de espírito, que é o teu emocional,
aí você vai materializar. Uhum, perfeito. A Carla entrou aqui também, Rita, ela falou que ela tarda, mas não falha, e na sequência ela colocou, ai, que dupla! Maravilhosa! A Carla é demais também. Rita, teve uma fala sua que eu deixei você discorrer, mas depois eu falei assim, não, tem que... Até anotei aqui para eu me lembrar de falar isso, que eu acho muito importante, achei muito bem colocado. Você falou fazer dinheiro, né? E eu gosto muito dessa questão das palavras e como elas têm força e têm a energia, né, que flui. Então, nós temos culturalmente isso de dizer que a gente, eu vou ganhar dinheiro, né? Até para os nossos filhos, a gente costuma dizer assim, a mamãe vai trabalhar, o papai vai trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? E quando você falou fazer, eu disse, tem que lembrar de falar isso, de trazer essa questão desses dois verbos, ganhar e fazer, né? Em inglês, é make money. Então, lá eles fazem, né? Eles fabricam dinheiro, né? É o fazer mesmo. E aqui nós temos essa culturalmente, a ideia de dizer isso, né? Essa frase de ganhar dinheiro. E quando eu ganho, e quando eu falo isso, tanto o meu inconsciente como o meu consciente diz assim, é fácil, né? E aí, quando você vê que você falou, você fala assim, não, é ganhar. E ganhar tudo que vem fácil, vai fácil também. Né? Perfeito. Mas e você aí sabe por quê? E acaba se frustrando no trabalho também. Porque daí você fala assim, poxa, era para ser fácil, né? Porque lá no inconsciente é fácil. Exato. Mas aí que tá. O que acontece? A maioria das pessoas tem que crença. Ganhar dinheiro é difícil. Ganhar muito dinheiro é difícil. Né? Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Muito, Então, olha só, nós vivemos incongruência, porque eu ganho dinheiro e gasto fácil, porque se eu ganhei, eu não tenho a dor de sair, né? Mas automaticamente, quando eu vou fazer, que é o meu ganhar inconsciente, eu acho difícil, que é as verdades que a gente compra ao longo da nossa vida. Mas trazendo um pouquinho para o comportamento e para a cultura. Tá? Vamos lá, isso que tu trouxe é incrível, porque a gente fica nessa comparação, né? Por que nos Estados Unidos é fazer dinheiro e no Brasil é ganhar dinheiro? Primeiro ponto, vamos lá, é comportamental e cultural. Se eu tenho uma sociedade que ela é voltada e estimulada ao consumo, automaticamente eu vou trabalhar com você ganha dinheiro, porque quando você ganha dinheiro, você gasta mais fácil, tá? Você não tem a dor. Nos Estados Unidos, eles são mais voltados a investir, né? Então, desde sempre que eu conheço, por que é fazer dinheiro? Porque quando eu faço dinheiro, eu domino o dinheiro, eu controlo ele e eu invisto para multiplicar. E quando a gente tem uma sociedade consumista, eu preciso ter um estímulo nessa sociedade. Então, é o que tu trouxe. Se eu ganho dinheiro, eu não sinto a dor de deixar o dinheiro ir. Ele vem... Eu ganhei, não sofri no inconsciente, deixa que vai, gasto com qualquer coisa. Né? Então, a gente é estimulado o tempo todo. Então, quando tu começa a trocar pequenas falas... E, Karina, sabe o que é mais incrível? É que as pessoas, às vezes, duvidam, e tem gente aqui que já convive comigo, que são meus clientes, e eles praticam isso, eles percebem. São pequenas falas, nossa, que no dia a dia vai nos condicionando a olhar para o dinheiro de forma diferente. Então, por exemplo, ontem mesmo estava fazendo planejamento aí, né, comportamental com uma empresa e a gente falava assim, a questão de ficar no vermelho, né? Ficar no vermelho, eu voltei para ela e disse assim, quando tu fala ficar no vermelho, o que te remete? Falta de dinheiro. Quando tu fala em excesso ficar no vermelho, o que tu tá buscando fazer com a tua empresa? Ficar sem dinheiro. Então, por mais que tu tenha ali escrito ações que tu precisa fazer para tua empresa faturar e ter lucro melhor, automaticamente as tuas ações vêm do teu emocional. E o teu emocional é daquilo que tu alimenta a tua mente. Então, assim, são pequenas coisas que no dia a dia a gente não percebe que a gente faz. Entende? Então, quando eu começo a me dar por conta, cara, eu não, às vezes eu também faço isso, porque senão as pessoas às vezes não entendem o que eu tô querendo dizer, porque nós já temos a cultura de ganhar dinheiro. Então, quando às vezes eu tô aqui na live, eu tô falando um vídeo, eu falo, a gente faz dinheiro, e aí eu já remendo, tipo assim, que a gente ganha dinheiro.
Porque senão a pessoa não entende. Como assim eu faço dinheiro? Né? E a gente faz dinheiro, porque eu tô lá entregando o meu corpo, o meu espírito, minha alma, o meu tempo, para realmente eu fazer o meu trabalho e fazer dinheiro. E aí, quando eu começo a trocar, eu começo a me dar conta. Será que eu quero mesmo colocar o meu dinheiro, que às vezes eu trabalhei aí, né, 8, 9 horas por dia para isso? Será que faz sentido para mim? E tu sabe o que é mais legal trazendo essa comparação para ficar ainda mais claro para o pessoal? Vamos lá. É a questão do dinheiro e do cartão de crédito. A Karina foi na loja com o dinheiro, né? Vou pegar o cartão de crédito primeiro. A Karina foi na loja comprar uma calça, tá? Que ela não precisava naquele momento, com o cartão de crédito. A Karina saiu da loja com a calça que ela foi comprar e com o cartão de crédito. Inconscientemente, emocionalmente, ela não está sentindo falta de nada. Ela pode sair feliz ou frustrada, porque talvez ela não podia comprar nesse momento, mas ela está saindo com os dois, ela não sente falta de nada, tá? Só que se a Karina for na loja comprar essa calça que ela não precisa nesse momento com dinheiro, quando ela saiu fora da loja, já pesou na consciência dela. A mente consciente já puxou ela para a realidade, para o presente que a gente fala, e mostrou para ela: tu saiu só com a calça e teu dinheiro ficou. E aí tu começa a dar por conta: nossa, eu nem tinha planejado isso, eu não precisava dessa calça agora. Não estou falando que não se deve comprar, que não se deve gastar, porque tipo, nos meus processos, da minha mentoria, a gente não trabalha assim, deixar de comprar, porque isso não existe. Nós somos consumistas. A gente só faz o quê? Muda o nosso modelo comportamental. Porque se eu não mudar esse modelo comportamental, de fato, eu não tenho liberdade que a gente busca através do dinheiro, né? Então, esse é um exemplo muito claro, que é a mesma coisa sobre fazer excelente. E ganhar dinheiro. Muito bem colocado, Rita. Obrigada. A Joyce aqui. Nosso cérebro ama a recompensa. Eu posso me dar isso, eu mereço isso e eu mereço aquilo. É verdade, Joyce. Às vezes eu falo: gente, eu tô muito merecedora. Vamos parar de merecer tanto. Acho que eu não mereço tanto. E cuidado aí com esse acho que eu não mereço tanto, né? Deixa eu ver mais aqui. O Rogério também colocou: Estados Unidos 60%, investe 60% e Brasil 2%. Exato. Adorei. A Sandra, adorei. Vamos fazer dinheiro. É isso aí, Sandra. E no dia a dia, tá, gente? Merece, trazer consciente. Sim, mas tem que dar uma equilibrada aí no merecimento. Sabe o que acontece, Karina? Legal que tu trouxe isso, que a gente vai falar, que tem muito a ver com a relação com o dinheiro, né? Vamos lá. Nós não vamos atrair, nós não vamos viver e nós não vamos criar para nossa realidade aquilo que a gente não se sente pertencente em relação a dinheiro. Então, por mais que tu fala assim: eu mereço ganhar dinheiro, eu mereço ser rico, eu mereço viajar, não sei o quê, eu mereço ter um salário X. Se você lá no teu emocional, na tua boca do estômago, apitou algo que, no fundo, eu sei que eu não mereço, mas eu tô falando que eu mereço, você não vai criar. Por quê? Nós cocriamos e vamos viver daquilo que nós sentimos pertencentes. E aí, é incrível, porque aí a gente precisaria horas falando, mas tem vários fatores que interferem. Então, por exemplo, a nossa relação com pai e mãe interfere na nossa vida financeira, no nosso sucesso financeiro. Dinheiro vem do trabalho. Só que não confunda excesso de trabalho com dinheiro. Por que que tem pessoas, empreendedoras, empreendedores, empresários, pessoas, enfim, trabalhadores, que passam uma vida toda pedalando, 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 e quando consegue uma liberdadezinha financeira, acontece algo e bota elas de volta ali na busca, na busca, na busca, e parece que elas nunca conseguem respirar tranquilamente na relação com o dinheiro. Aí vem uma coisa cultural que as pessoas dizem: vida de empreendedor é assim mesmo. É difícil, é desafiador. Vamos lá, é desafiador, é um desafio diário. Mas não precisa ser com a relação financeira com esse teu olhar. Se você tem esse olhar, você vai condicionar a tua realidade para viver sempre disso. Então, por exemplo, pessoas que têm um olhar voltado, né, para que ganhar dinheiro é difícil, que dinheiro não traz felicidade, que é melhor viver o hoje, porque amanhã pode nem chegar. Essas N crenças aí que a gente acredita, essas pessoas vão criar situações onde elas precisem se provar de que aquela crença que elas acreditam, de que aquela verdade que elas acreditam é realmente verdade. Porque elas precisam falar para elas mesmas, viu só?
o que eu tanto falava que ganhar dinheiro é difícil? Viu só que eu disse que dinheiro não traz felicidade? Sabe? Então, eu vou estar criando situações para poder comprovar para mim mesmo. E, gente, isso é inconsciente. Nós agimos de maneira inconsciente 95 a 99% do nosso dia. Nós temos aí, em média, 60 a 80 mil pensamentos por dia. Por isso que, às vezes, quando a gente está ali no desafio, né, a gente às vezes está ali nos provando o tempo todo, encontrando problemas, obstáculos, a gente precisa sair da nossa mente. Que o que é isso? Né? Volta para o presente. Volta para o presente e começa a estar presente, que é o quê? Gente, sair da mente é muito simples, só que a gente duvida que o simples funciona, e o simples funciona. Então é o quê? Eu começo a reparar, nossa, olha esse vaso de flor, que lindo. Ah, aqui tem uma mensagem, vou ler. Isso aqui me tira da mente e me bota para o presente. Quando eu saio da mente, automaticamente eu me desconectei um pouco de tudo aquilo que eu estava encontrando de obstáculo, de desafio. E agora eu começo a olhar para as minhas possibilidades, para minhas oportunidades. Tá? Então, assim, olha, e aí a dica que eu ia deixar para vocês, e uma galera que já deu boa noite, comecem a escrever. Se nós temos 60 a 80 mil pensamentos por dia, se nós agimos de maneira consciente, que é a mente que pensa no que vai fazer, apenas 5 a 1% do nosso dia, e o cérebro ainda funciona pela lei do menor esforço, cara, aquilo que tu fica pensando e tu não escrever, vai vazar. Você não vai lembrar depois. Por isso que às vezes as pessoas dizem, eu sei quanto eu ganho e quanto eu gasto. E aí a gente diz, então vamos lá, quanto que tu ganha e quanto que tu gasta? É mais ou menos tanto. Aí quando tu vai fazer um orçamento, é o triplo. Por quê? Imagina, tu não consegue ficar ali planejando tudo. A tua mente é muitos pensamentos por dia. Né? Então, a dica escreve no papel. Tudo que tu ouvia dos teus pais, tudo que tu via dos teus pais, da tua família, que episódios você viveu. Quando tu para pensar sobre dinheiro, que sentimentos te vêm? Esse é o primeiro ponto. Empreendedores que não gostam de olhar para saldo bancário, que não gostam de olhar para conta. Empreendedores que sentem um incômodo, que sentem pânico, que gera angústia, que dá sua dor, que dá dor de barriga ao falar sobre dinheiro. Precisam sim, eu vou falar com total certeza, precisam sim trabalhar o seu comportamento emocional financeiro. Por quê? Porque senão você nunca vai ter um negócio que seja próspero. Entende? Se você não consegue, se você não gosta, se você não se sente bem falando disso, como que a tua empresa vai prosperar? Tá? Então, muitas crenças aí, muitos bloqueios que a gente foi condicionado a acreditar. E aí, lembrando, não é só as nossas crenças. Tá? Então, eu vou depois dar um exemplo muito claro para o pessoal que está acompanhando aí nós, para eles entenderem como é que é na vida deles. Eu vi que teve vários comentários, queria dar boa noite aí para o pessoal que entrou, o Léo, o Mackenzie, o Júnior, né? Eu vi que a galera entrou aí depois, o Jô aqui também. Então, bem-vindos aí, que legal ter vocês aqui. E também vão comentando aí, né, se tá fazendo sentido, se vocês percebem isso no dia a dia. E tu sabe, Karina, trazendo agora, né, o porquê que eu fui agora entrei com esse projeto de educação financeira nas empresas de uma maneira comportamental. Porque quando nós destravamos o emocional financeiro dos nossos colaboradores, a nossa empresa só vai, é sucesso, porque imagina, se ele já entrega ali, tendo todas as dificuldades e estando em desequilíbrio, o desequilíbrio emocional ali, o desequilíbrio financeiro traz o quê? Adoece, tira foco, perde produtividade. Quando eu consigo organizar, imagina só, se com nós acontece, com todo mundo acontece isso. Aí a minha empresa explode realmente no potencial que ela pode ter, né? Então, é tudo uma questão emocional, de fato. Não, mas é excelente isso, Rita, você ter esse olhar que não é só a questão do dono, né? É expandir isso para todas as pessoas com quem ele também se relaciona, né? Exato. Porque essa questão dos relacionamentos próximos aí também interfere muito no nosso próprio comportamento, né? A Joyce colocou aqui ter mentores, o Mackenzie também colocou ser rico é ter escolha. Exato.
A Mackenzie disse aqui que tá te admirando. Ah, admirando nós duas aí maravilhosas. Ele é sensacional, né? Um dos mentores aí mais top do Brasil aí, do mundo. A gente aprende muito com ele também. O Emerson é aluno? Não, acho que é que ele colocou que chegou aluno para ele teve que sair, tava comentando aqui na live. Ah, uhum. Mas tu sabe Legal. que eu ia trazer para vocês, né? Só um exemplo do que a gente estava comentando agora para fechar essa parte, depois tu, se quiser, né, compartilhar ou fazer outras perguntas. Como que, para as pessoas terem um pouquinho mais de clareza, como que os nossos valores, junto com as nossas crenças, junto com o nosso merecimento, né? A inversão aí da nossa pirâmide do ser, fazer para ter, com os nossos sabotadores, eles influenciam na nossa vida. Um exemplo só muito claro para vocês entenderem, eu vou pegar só uma crença do que uma pessoa viveu com um valor dela, tá? E lembrando que o contexto nosso comportamental, emocional, financeiro é aquilo que eu trouxe lá no início. São cinco questões aí, né, emocionais que ligam e fazem o nosso comportamento, que até postei um vídeo antes falando sobre isso. Ela passou fome quando ela era criança. E mesmo na adolescência, ela precisou suprir aí, trabalhar para suprir e ajudar a mãe com os irmãos mais novos. Quando ela foi para a vida adulta, ela desenvolveu um valor e ela foi dando conta. Quando ela foi para a vida adulta, ela procurou um trabalho, uma carreira que pagasse ela muito bem, que ela pudesse ganhar muito dinheiro, porque o sonho da mãe dela era ganhar muito dinheiro, e a mãe dela compartilhava isso com eles, tá? E ela foi para a vida adulta, buscou então essa carreira, buscou esse trabalho. E ela, lá quando criança ainda, que a gente desenvolve os nossos valores pessoais, ela desenvolveu 2 valores, que dos 5 que a gente trabalha, que são fortes, eu vou comentar 2, que era o valor de fé e de desafio. Essa pessoa foi para uma carreira onde ela tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Só que ela passou fome, ela passou por N questões emocionais familiares, e ela viu o sofrimento dos pais, dos irmãos, tá? E ela foi para a vida adulta com valores fortes, e um desses valores, então, era fé e desafio. Sabe o que essa pessoa estava fazendo com a vida dela há 20 e poucos anos? Fazendo muito dinheiro, gastando tudo, sofrendo muito, atolada em créditos, limites no banco, porque ela precisa estar o tempo todo se provando que ela é boa e que ela dá conta. A frase dela é: eu dou conta do que precisar, eu faço o que for preciso. Então ela foi para a vida adulta dela buscando um emprego que ela come em abundância hoje, porque era uma necessidade dela, um episódio que ela passou lá na infância e marcou. Então a comida para ela é o ponto crucial, onde o dinheiro dela vai que nem água. Não é que tu não pode, mas tu tem que ter um controle, né? Isso a gente trabalha. Mas só para pegar o exemplo do como isso influencia, a gente não tem essa percepção, porque entende que ela nunca perceberia isso. Ela mesma falou, eu fiquei chocada. Por quê? Porque tu não consegue, a tua verdade já tá comprada. Não, eu faço, eu vivo bem, vivo muito bem, só que ela não pensa no amanhã. Porque a necessidade da criança foi reprimida, de desafio dela junto com a fé, o que ela faz? Não, uma pessoa totalmente positiva. Ela nunca pensa que ela ou a filha vão ficar doentes, que pode acontecer uma coisa que ela tem que se afastar, que vai faltar. Não, pelo contrário. Ela se desafia todos os dias. E aí o que ela faz com ela? Ela ganha muito dinheiro por um período, e aí ela gasta todo o dinheiro, e aí ela vai fazer dinheiro de novo. Por quê? Porque ela tá o tempo todo se provando que ela é capaz, se desafiando, se desafiando, se desafiando. E aí essa pessoa nunca conseguia prosperar mesmo ganhando aí bastante dinheiro. Tá? Vocês acham que devemos unir terapia com finanças? Total. No entanto, que o meu foco foi escolher ir para o lado comportamental emocional, né? Que é conseguir fazer essa junção do nosso emocional, compreender como que isso formou o nosso comportamento financeiro, e aí isso sim destrava, descomplica para que eu consiga melhorar. Né? Então, sim, dinheiro é emocional, dinheiro é energia. E tudo aquilo que tiver ali no meu emocional, eu vou criar como realidade. Por isso que não basta, como a Karina citou lá no exemplo, né? Falar que merece ganhar muito dinheiro, que merece fazer muito dinheiro, que merece ter salário X, que merece a casa Y, porque se você não sentir pertencente e merecedor de fato no teu emocional, você não vai criar essa realidade.
E eu falo isso com propriedade, porque quando eu trabalhei o meu emocional financeiro, por mais que eu queria e chegava até um patamar, eu não passava daquele patamar. Por quê? Porque o meu emocional estava balizado. Olha só, é bom que quando você traz esses exemplos, Rita, a gente consegue fazer essa autorreflexão, né? Dizer, tá, e até que ponto? Quando você fala a questão dos pais, né, dessa herança comportamental e cultural que a gente carrega, eu penso também que para muita gente esse olhar para os pais, avós, tios e todas as pessoas que tiveram influência aí na nossa infância, você não olhar também com esse sentimento de culpa, né? Essa análise que é feita é só para esse entendimento, esse compreender de toda essa relação, né? É só para saber aonde está a raiz de tudo isso. Mas sempre olhando aí para esse passado, né? Para essa construção que nós tivemos, de uma forma até de perdão, porque eles também foram, né, tiveram essa infância, talvez mudaram um ou outro comportamento, mas ainda assim continuou enraizado. Então, assim, que bom que você está tendo essa oportunidade de ouvir, né, uma especialista, por exemplo, como a Rita, a falar sobre essa questão desse relacionamento com dinheiro, e já está dando alguns, né, insights aí para você pensar sobre esse assunto. E daí, né, se quiser mais também, a Rita tem os atendimentos dela personalizados para a empresa e para a pessoa, né? Eu só queria trazer esse ponto da questão do olhar para o passado, para os pais, para os avós. Perfeito. Com esse olhar de perdão, né? De entendimento que eles fizeram o melhor que eles tinham, né? Com o que eles tinham. Fizeram o melhor. Com as informações que eles tinham. E eram os recursos, era o que tinha, era o entendimento que eles tinham sobre aquele momento. E, né, provavelmente eles também estão repetindo padrões dos antepassados, né? Das gerações. De maneira inconsciente, né? Nós vamos ser fiéis ao nosso padrão. E aí, entrando um pouquinho, só para aproveitar já o teu gancho aí, né? Independente do que as pessoas acreditam nesse ponto da energia, dinheiro é uma energia, dinheiro é emocional. E aí tem uma questão muito clara. Vamos lá para os nossos pais, né? Por que a gente deve amar e honrar os nossos pais, perdoar eles? Porque nós viemos depois deles, então perante a nós eles são grandes. A mãe, ela condiz com o nosso sucesso financeiro, o sucesso da nossa carreira, o sucesso dos nossos relacionamentos. Por quê? E o pai é prosperidade, né? Engloba tudo. Por quê? O nosso primeiro sucesso iniciou no aleitamento que a mãe nos deu. Quando ela nos deu a vida, o primeiro aleitamento dela já trouxe o nosso sucesso, né? Ali a gente começou a ter sucesso. Como eu falo para as pessoas, quando a gente começa a destravar, reconhecendo todo o teu comportamental, o teu emocional, as pessoas começam a se sentir de fato pertencente. Então, quando eu tenho uma má relação com a minha mãe, por exemplo, que foi o que eu vim curar na minha família, comportamentos e emoções, você não se sente pertencente por completo ao sucesso. E aí, é em todas as áreas da nossa vida, tá? Por quê? Porque a mãe, ela é a primeira corrente desse sucesso que a gente vem chamado vida. E tudo que a gente fizer de escolha depois, passa por essa corrente. Então, quando a gente olha para os nossos pais, aí fica uma reflexão para vocês. Como que vocês enxergam os pais e vocês? Porque o que a gente precisa entender, tá? É que nós vamos ser fiéis ao nosso padrão, a gente querendo ou não. E é tudo aquilo que eu tento repelir permanece, tá? Então, eu preciso olhar para isso, por mais que me incomode, para tornar isso algo prazeroso. Né, ver como que o que eu preciso mudar, ressignificar dentro de mim, entendendo que quando eu quero ser maior que os meus pais, eu estou em desequilíbrio. E pessoa em desequilíbrio não prospera, não ganha dinheiro, não tem bons relacionamentos, em algum momento da vida vai se sabotar. Por quê? Porque ela é fiel ao padrão.
tá? E o padrão é quem? Os pais. Então, os nossos pais, eles também vieram repetindo comportamentos, sabe? Tudo aquilo que às vezes eu critico no meu pai, não é porque meu pai escolheu ser assim. É porque quando eu paro para conversar hoje com os meus pais, eu tendo essa clareza, eu fiz uma mudança significativa aqui no modo de ver a vida. Não é porque eu, Rita, impus para eles, porque eu sei que eu estaria em desequilíbrio, mas é porque eu consegui conduzir eles para eles entender aonde que eles estavam repetindo padrões dos pais deles e que eles não precisavam mais repetir, que a partir de agora eles podiam escolher ser diferentes e agir diferentes, mesmo tendo aquele padrão. Tá? Então, volto naquele exemplo que leve nisso muito claro na mente de vocês. Os nossos pais foram o Jeep. A nossa obrigação é ser o Jeep Compass. E o Jeep Compass só vem honrando esse Jeep que veio antes de nós. Então, eles sempre vão ser maiores que nós. E nós, quando percebemos que esse padrão não é o que eu quero viver, aí eu posso fazer escolha diferente. Então, como o pessoal disse antes, ali enriquecer é uma questão de escolha, uma Kenzie trouxe também, né? Ser rico é ter escolha, é fazer escolha diária. Se eu não estou feliz com a minha vida nesse momento, com as minhas finanças, com a forma como eu lido com o meu dinheiro, com o meu relacionamento, com o meu trabalho, eu faço uma escolha. Né? Então, quando eu tomo essa consciência de que a vida diariamente é um presente, que a vida diariamente é uma escolha, eu também começo a olhar com outros olhos para os meus pais, entendendo que eles deram o melhor que eles puderam dentro daquele padrão que eles tinham. E que se eu estou saindo um pouco mais desse padrão, agora eu consigo ter essa clareza e fazer uma escolha diferente. Mas acho perfeito que tu trouxe, né? Honre, perdoe, ame eles como eles eram, que tenho certeza que só de tu fazer esse movimento... E aí alguém vai dizer assim, né, que tá nos ouvindo e tem problema aí com os pais, porque eu já passei por isso também. Ah, mas não é fácil, não é tão simples assim. Eu vou dizer, não é fácil, não é simples, é desafiador, mas a gente consegue. Porque é hábito, né? Então a gente escolhe mudar hábitos. Rita, nós temos 2 minutos pelos meus cálculos aqui. E eu já gostaria, né, de te agradecer imensamente o seu sim, todo esse conteúdo que você trouxe para nós, né? Dizer que foi um prazer enorme dividir tela contigo, agradecer a cada uma das pessoas que entraram aqui, que ficaram conosco, que contribuiu para essa live. E, por favor, as considerações finais. Ah, a gratidão é toda minha, vi que o Jô trouxe aqui, né? É verdade, a gente conversa muito sobre isso. A gratidão é minha, tô muito feliz em estar aqui, espero que o pessoal tenha gostado, e se gostou aí, né, dê muitos curtir aí nos coraçõezinhos para nós. Se alguém fez print, depois nos marca aí, né, pra gente saber que vocês estavam nos acompanhando. E a dica que eu ia dar no final, né, era justamente isso, começa a analisar, né, como que tem sido os teus hábitos financeiros, teu comportamento com dinheiro. Quando tu fala de dinheiro, quando tu pensa em dinheiro, né, o que você sente nessa relação? Começa a escrever, porque tudo aquilo que eu escrevo eu tenho clareza, né? Então, começa a analisar aí quais têm sido os teus padrões. Se daqui 1 ano você fosse colher da mesma forma que você está plantando hoje, você estaria satisfeito com a tua colheita? Né? Eu acho que fica aí uma pergunta. Então, acho que fica aí uma pergunta aí, o pessoal que está conosco. Analisem os seus padrões, que eu tenho certeza. E gratidão, Karina. Adorei estar aqui. Logo vamos fazer no meu também. Vamos sim, Rita. Obrigadão, tá? Obrigada a todo mundo, Eu que agradeço. gente. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau.